Vamos lá. Então, só repetindo o que eu acabei de falar aí para o Kennedy e para a Elisângela, eu não fechei todas as notas ainda, eu só fechei para quem postou no AVA, ok? Para quem mandou por um outro meio que não seja o AVA, que mandou pelo Google Sala de Aula, lembra que no começo nós estávamos usando, ou mandou também pelo, como chama o outro lá, o e-mail, eu ainda não fechei e devo fazer isso este final de semana, tudo bem? Depois que eu tiver tudo no AVA fechado, aí que eu vou importar para o Foxnet, que lá aparece a coluna tanto de falta quanto de notas também. Então, o que o Kennedy acabou de questionar está certíssimo, viu, Kennedy? Não está lá ainda não, tudo bem? Agora, uma observação para vocês também que estão presentes aqui. O aluno que entregou todas as atividades por um meio ou pelo outro, a hora que eu fechar aqui e levar para lá, automaticamente não vai ficar com nenhuma falta este bimestre, ok? Até mesmo que nós não podemos considerar presença ou ausência para aquele aluno que não estava aqui virtualmente aqui na nossa aula remota, ok? Então, esse é um esquema da faculdade, tudo bem? Então, para quem entregou a avaliação, entregou todas as atividades, nós consideramos que eles estão tudo em ordem também, tudo bem? Então, deixa eu comentar rapidinho aqui a avaliação, e aí eu abro para vocês questionarem. Obrigado, Ken. Acho que você fechou, agora melhorou, tá dando um chiado aí. Obrigado. Falou. Vamos lá. A questão, pessoal, 1, 2, 3 e 4 e 5, eu não vou perder muito o meu tempo, porque eram questões conceituais, todas elas, além de ter o gabarito, vocês tinham feito já todas elas, ok? E eu acho que quem resolveu isso daqui, com exceção de um ou outro aluno, gente, me dá até dor nas costas, eu leio tudo que vocês escrevem, tudo que vocês postam. Um ou outro aluno que não colocou corretamente, colocou de qualquer jeito, que aí ficou sem nota. Mas eu diria que 90% dos alunos tiraram uma boa nota nessas 5 primeiras questões, que foram exatamente dissertativas aqui, e que tinha um gabarito bonitinho lá também, tudo bem? A partir das 6, que era cálculos, tudo bem? Este cálculo aqui, inclusive, vocês tinham um gabarito dela, como diz a Palmira, só eu que facilitei a vida de vocês, né? Não sei se só eu, mas quem participou, quem fez, eu queria que ele refizesse outra vez, tivesse certeza. Principalmente alguns alunos nesse exercício 6, o que ele perdeu ponto no gráfico. E o gráfico, não sei se vocês viram, que eu estou com ele em mãos aqui, tá? Depois dá uma olhadinha lá, que eu sempre coloco lá para o aluno como resposta, verifica o gabarito. Vocês perceberam que 90% dos alunos eu mandei. Só quem tirou o máximo aí, que nem, cadê? O José Fábio, se eu não me engano, estou lembrando desse nome, acho que ele tirou o máximo aí, valia 7, ele tirou, aliás, desculpa, 70, né, José? Porque, na verdade, essa avaliação, ela vale de 0 a 100, então a avaliação valia 70 e as atividades 30, eu acho que o José Fábio, se eu não me engano, ele tirou 7. Me lembro desse nome, parabéns. Então, esse eu nem coloco, vai ver o gabarito, mas para que, professor, eu quero ver o gabarito? Eu gabaritei, né? Parabéns. Então, tá. Mas o resto, sempre tem alguns ajustes. Então, olha, eu deixei até em vermelho o gabarito que eu postei para vocês lá, que é esse exercício aqui, dá 5.000 peças, até 8.000 peças, onde você tem a cidade B, onde você tem o ponto de equilíbrio de A e C, tá? De A com B e de B com C, que está lá no centro. Então, esse gráfico aqui tinha que estar corretamente. Eu, lá do olho, eu já sei se o aluno identificou ali peças, se ele identificou curso, se ele colocou certo, se ele identificou reta A, reta B, reta C, os pontos de equilíbrio, qual é a região do A, qual é a região do B, qual a região do C. E eu ainda fiz, para facilitar a vida de vocês, uma interpretação deste gráfico. Você lembra? Mesmo fora do gráfico, fiz a interpretação. Tem aluno que não fez o gráfico, é lógico, perdeu o pontinho dele. O 7 foi tranquilo também, que eu acho que a maioria acertou também, sem dificuldade, ok? O 8 e o último também tranquilo, igualzinho, vocês tinham um gabarito já também, tá? Só lembrando que um desses exercícios, eu acho que era o 8 também, que eu já, para quem não estava aí no começo, eu lembrei, que alguém pegou do exercício da atividade, não teve a pachorra nem de mudar o número e postou na avaliação, ou seja, ele não teve nem o trabalho de refazer o exercício, né? É uma pena, mas tá bom, deixa quieto para lá. Não, com certeza não é quem está presente aqui. Eu sempre digo, quem está presente são os melhores alunos, eles vão bem, foram bem de nota também. Tudo bem? Mas agora eu abro para vocês aí questionarem quanto ao resultado da avaliação. Ok? Abre-se os microfones aí, Kennedy. Eu reparei lá que não estavam 10 lá, estranhei mesmo. Então, tá vendo? Você é um aluno 10, né, Kennedy? Eu sei. 10, 11, 12, eu sei. Já falei com o Você é senhor, hein? Para participativo, não você esquecer do questiona. 10. Eu gosto de aluno assim, viu, Kennedy? Eu adoro assim. Tá certo. Alguém tem alguma?
Como diz assim, alguém tem alguma coisa para reclamar, o cale-se até a próxima avaliação. Ah, acredito. Tranquilo? Eu, na minha parte, não, porque eu reparei, até estranhei que a prova era o mesmo conteúdo das atividades anteriores, né? Você falou da Trino, dormiu, né? Não, eu sabia. Fiz de propósito, até mesmo para ver o aluno fazer novamente, ter É, certeza. exato. E eu diria, Kennedy, eu acho que, não sei se é o sentimento de vocês, mas de outras turmas eu tenho perguntado também, eu acho que o aprendizagem de quem está participando, eu acho que está sendo maior do que dentro de sala de aula presencialmente, hein, Kennedy? Não, Vocês tem têm esse sentimento sido. também? Não, tem sido bom sim as aulas online. É, Que nem a questão da prova, repetir o conteúdo, por um lado, não sei para o professor, né? Mas para o aluno não foi só colar, mas foi também um incentivo, porque ele já, na minha parte pelo menos, eu olhava o conteúdo ali, eu falava, a gente fez isso aqui, fez atividade, então era uma coisa fácil de colocar na prova, né? tá certo. E além do que você fez ainda, você percebeu que eu mandei o gabarito ainda, né, Kennedy? Então, se o aluno fez alguma coisa errada, ele tinha um gabarito para ele consultar, gente. O que você quer? Mamão com açúcar, né? Sim, sim. Tá bom. Mais algum questionamento ou podemos ir para a nossa unidade 5? Tudo bem? Sim, bem de boa. Mais trabalhoso do que quando o aluno... Podemos ir? Autorizado? Então vamos lá. Bom, então eu considero que a nossa vista de prova está tudo ok, porém não está fechada ainda. Então, fechando este final de semana, postando do AVA e do AVA indo para o Foxnet, que é onde aparecem as ausências e as faltas e as notas, e alguém tendo algum questionamento, a gente tem quinta-feira que vem também, volta e retorna da Trina. Então, está aberto ainda até a semana que vem. Eu acho que eu até mandei para o representante de sala, só para vocês ficarem cientes, até o dia que cada professor tem que lançar nota. Se eu não mandei, depois eu vou mandar para o nosso amigo aí, o representante, até que dia que o professor tem que lançar nota, até que dia que é vista de prova, para não poder correr atrás do que é direito dele. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela aqui, compartilhar, ok? E aí vamos compartilhar unidade GPO 5, ok? Dá para verificar aí o que é? Gestão da operação, Sim. unidade 5. Deixa eu só melhorar a apresentação aqui para mim, que está meio estranho. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver se melhora assim também, às vezes. A Elisângela vai me ajudar outra vez, né, Elisângela? Estender a tela, duplicar a tela, estender mais. Tá bom. Então deixa assim mesmo. Vocês estão visualizando a unidade 5, metros de previsão de demanda, tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Ok. Tranquilo, professor. Tranquilo? Deixa eu só ver a apresentação aqui. Ou melhor assim? Professor. Tá melhor? Aí, isso que eu ia falar. Assim tá melhor, né? Tá passando agora. Não tá indo. Peraí. Opa. Oi. Ah, sim, sim. Bom, então só fazer uma geral aqui para vocês do que é e depois a gente volta a tirar todas as dúvidas, tá? Este capítulo 5, pessoal, que é sobre a previsão da demanda, que nós vamos trabalhar, ok? Previsão de demanda. A gente tem como conteúdo modelo geral de demanda, de previsão de demanda, avaliação de erro, método de previsão e, finalmente, compras. E aí eu indiquei um material aqui para, primeiro, você dar uma olhadinha lá no YouTube, que eu sei que vocês gostam também. Então, tem um material que pode nos ajudar. A gente começa falando de demanda sobre a gestão da demanda. Então, que a gente tem que ter algumas habilidades para prever. Temos que ter também um canal de comunicação com o mercado, temos que o poder de influência sobre a demanda, habilidade de prometer prazos e habilidade de priorização e alocação de recursos. Dentro dessa gestão, nós temos que ter tudo isso como uma integração. A previsão da demanda, a promessa de prazo, a priorização, comunicação com o mercado e também a influência dele, ok? Bom, e aí nós temos as previsões de demandas,
elas são fundamentais para a consecução dos objetivos, não só da logística, como da produção como um todo na nossa empresa. Mas por que ele vai citar aqui logística? Porque vai influenciar compras, vai influenciar todo o recebimento, toda essa previsão também, ok? Então, ela consiste em prever ao usuário do produto na quantidade solicitada e nas melhores condições de operacionais e financeiras para a organização. E aí nós, como gestores, nós temos por obrigação de ter nível de serviço e também um nível de... Deixa eu ver o que eu faço aqui, só que eu estou voltando. Eu queria tirar... Dá para ver que tem alguma coisa estranha aqui, ou Kennedy? Fala aí. Não, tá aparecendo o slide completo. Mas não está aparecendo alguma coisa não. Não, o slide que o senhor passa, só o mouse que tá na frente mesmo, mas daí não tem problema. Não. Tá no gestão de demanda, tá no principais processos operacionais. Agora mudou. Espera aí. Quero voltar um, hein? Opa, aqui. Isso. Aqui não está aparecendo nada embaixo pretinho aqui, Kennedy? Não, tá o slide inteiro na tela. Então para mim que para mim que tá aparecendo, fica me atrapalhando. Mas tá bom, qualquer coisa você me auxilia aí também. Ok? Então, olha, nós temos que ter o nível de serviço e também o nível de atendimento. Dentro do nível de serviço, nós temos capacidade de uma organização fornecer produtos ou serviços que satisfaçam as necessidades dos clientes. Também manter um alto nível de serviço com o mínimo de estoque. Necessidade de planejamento também e compatibilizar objetivos conflitantes e aumentar o nível de serviço, né? Torna-se necessário também, ok? Então, basicamente é isso que nós precisamos aí. Eu estou brigando com o meu cursor aqui. Então, vai com esse daqui já que... Tá. Esse daqui está caindo devagar aqui. Essa apresentação já estava pronta, eu usei do semestre passado, mas eu não sei se fica tão boa aqui desse jeito, tá? Então, quais são os principais processos operacionais dentro da gestão de demanda? Então, nós temos que ter processo de previsão de venda, processo de cadastramento de pedido, de confirmação de entrega, processo de avaliação do nível do serviço ao cliente, processo de planejamento das necessidades e também o processo de distribuição física de produto ao cliente. Ou seja, tudo isso são projetos que nós precisamos ter na previsão de demanda. Dentro de uma previsão de demanda, ela tem que ter uma gestão eficaz. E ele é um ciclo, na verdade. Ele começa com diagnóstico, um plano de ação, um plano de execução, também devemos fazer o controle, a solução de problemas e as melhorias do sistema. E esse deve ser cíclico, inclusive, também, de maneira que ele pode estar voltando aí a qualquer momento. Ok? E aí nós temos uma previsão de demanda também, que são algumas informações importantes, que ela pode ser para o produto, ela poderá ser também temporal ou mesmo espacial. Sendo para o produto, ela deverá ter um nível de desagregação desejado, que seria famílias de produto ou itens. Sendo temporal, pode ser horizonte de previsão, é semanal, mensal, anual, ou seja, qual é esse horizonte meu? Se for espacial, é o espaço geográfico que deve ser coberto. Qual forma de distribuição? Qual a distância que eu tenho para atender o meu cliente? Ok? E algumas hipóteses, elas aparecem aqui. Eu tenho pelo menos 3 hipóteses aqui, que serão a primeira por projeção, a segunda por predição e a terceira por planejamento. Ok? A primeira por projeção são as condições vistas no passado que permanecerão no futuro, que nós, inclusive, iremos fazer alguns exercícios em seguida. A predição é o futuro difere do passado por causa e fora do nosso controle. Por causas e fora do nosso controle. Este caso, quando eu estava estudando este capítulo hoje, me lembrei muito da situação de pandemia que nós estamos vivendo hoje, concorda? Você concorda que o que eu vou prever para o futuro não deve corresponder muito com o que aconteceu no passado? Porque até a gente voltar no patamar que estava do ano passado, mesmo nós, Brasil, com todos os problemas que nós temos, nós vamos demorar, eu não sei se meses ou anos, concorda? Então, acho que não é do dia para a noite que a gente fizer uma projeção aí de predição. Então, acho que fazer uma projeção de que tudo que aconteceu anteriormente vai acontecer para o futuro é complicado. Então, talvez seja uma predição, dizer, bom, a partir de agora, as coisas mudaram e então realmente vai mudar. E a terceira hipótese aqui é o nosso planejamento também, que é
o futuro difere do passado por causa e sob do nosso controle também. E aí eu tenho várias coisas que eu posso fazer, como a campanha publicitária que eu faço na minha empresa, e é lógico que aí vai mudar, então, essa minha hipótese de planejamento e automaticamente vai mudar, inclusive, as minhas previsões de demanda aí também, ok? E algumas informações e hipóteses que geram erros também, né, são o nível de agregação, a falta de metodologias nas nossas empresas, que é metodologia que eu sempre digo para vocês que é um caminho, uma palavra do grego que dizer quais os caminhos, metodologia, qual caminho irei seguir para fazer tal atividade. Nem sempre na nossa empresa ela está muito clara também. E eu, sem pegar partido aqui, mas a gente fala muito que o governo hoje ele não está preocupado com ciência, não está preocupado com pesquisa, e nós estamos pagando caro por isso, concorda? E a gente precisa ter metodologia, precisa ter pesquisa, precisa ter ciência, precisa saber o que está acontecendo para poder prever o que vai acontecer lá na frente também. Falta de indicadores também, a gente só pode melhorar quando nós temos alguns indicadores também. Caso não tenha, eu não vou conseguir melhorar esses meus, né? E falta de informação que muitas vezes nós temos nas nossas empresas também, ok? E aí, em seguida, eu apresentei para vocês um quadro aqui bastante simples para você poder entender, que está aqui na tela, que é controlando os erros das previsões, ok? Então, eu tenho, de janeiro até junho, uma previsão de uma quantidade, aqui mês a mês, e aí na segunda linha eu tenho vendas, que é aquilo efetivamente que aconteceu. E você percebe na terceira linha que eu tenho um desvio, ou seja, a diferença do que estava previsto com a diferença daquele que realmente foi feito de vendas. Então, eu tenho uma diferença. E depois, na quarta linha aqui, tem um desvio absoluto, que eu vou marcar tudo como positivo, que é o que foi acima ou abaixo, mas é um desvio. E um desvio absoluto acumulado, que vai acumulando mês a mês também, ok? E o desvio em porcentagem na última linha, ou seja, é algum controle que eu tenho que ter para mim saber o que está acontecendo na minha empresa também, ok? E aí, agregação de precisão também aqui, e aí ele faz algumas críticas, que eu estou fazendo uma previsão aqui, mas será que isso é correto, é justo, é certo? Então é só para a gente refletir, que a gente vai aparecer alguns indicadores que a gente vai calcular lá, de como fazer e conhecer também, ok? Então eu pego um produto qualquer aqui, e ele tem aqui pelo menos 5 itens aqui, ele tem uma previsão mensal, uma demanda real, que é aquilo que efetivamente aconteceu, e na quarta coluna ele tem um erro de previsão em termos de porcentagem. E aqui em amarelo ele vai dar a somatória da previsão mensal, a somatória da decisão, da demanda real, e ele tem um erro aqui de apenas 2%, mas é um erro, concorda? Estava feito previsão de 1.500 e você acabou usando uma demanda real de 1.530. Então, ultrapassou 30 unidades a mais. E aí ele me dá ainda na última coluna aqui um erro item por item, ok? E ainda um erro médio aqui, que ele vai te dar de 15% aqui também, ok? Dessa previsão aqui também, ok? Então, deseja-se conhecer qual o erro percentual por item da família do produto Z? Está aqui cada uma delas. Qual o erro médio observado em todos os produtos? Está aqui também. Qual o erro médio observado por item, demanda desagregada? Também está aqui dentro, ok? Então, é apenas um exemplo aqui também. E a gente está falando de previsão de demanda e os métodos que a gente está utilizando, e os métodos eles são sempre includentes, ou seja, nunca são excludentes. Você pode usar mais de um método para te dar um resultado positivo na sua empresa. Eu posso trabalhar com método quantitativo quanto qualitativo, como, por exemplo, método quantitativo, método baseado em séries temporais, que, aliás, no final aqui a gente vai calcular também. E o outro são os métodos qualitativos, que seriam os métodos exploratórios que volta e meia as nossas empresas fazem. Ou seja, eu posso usar mais de um e eles se complementam, eles não se excluem. Ok? Temos também uma previsão de demanda, né? Processo de previsão. O que seria um processo de previsão? Especificar os objetivos, definir as dimensões temporais e espaciais, que nós já comentamos anteriormente, definir as hipóteses, definir as fontes de dados, eleição do modelo de previsão, a avaliação preliminar do modelo, uso do modelo de previsão e até mesmo a avaliação da previsão também. E volta e meia ele pode retroceder e voltar em parâmetros anteriores também, ok? Então, isso são processos. Quais os requisitos para uma boa previsão? Então, foi enumerado algumas aqui, e talvez na sua empresa apareçam outros também. Então, o primeiro é estabelecer metas para os serviços aos clientes. Se a sua empresa tem meta, você corre atrás. Se não tem meta, às vezes você acerta, e às vezes não. Então, é importante estabelecer metas.
Conhecer os produtos e os seus usos. Conhecer a concorrência e seu comportamento. Olha lá, lembra da análise SWOT que nós já trabalhamos lá no PI? Tá? Os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades. Então, isso é importante. Conhecer as ações da empresa que afetam a demanda. Saber trabalhar com opiniões diferentes e avaliar diferentes setores para a elaboração da previsão também. Ok? E aí nós temos alguns componentes de demanda, ok? Pelo menos 3 aqui, alguns que são de tendência, outros que são sazonalidade e outros que são variações aleatórias. As tendências, o que são? São padrões de crescimento, declínio ou estacionalidade da demanda no curto prazo, indica o sentido, a direção ou trajetória da demanda no curto prazo. Isso são tendências, e a gente vai fazer, inclusive, alguns cálculos para isso também. E nós temos outros casos de componentes de demanda na nossa empresa que é sazonal. Oscilações periódicas e regulares ao longo da curva de tendências, produzida por situações de caráter repetitivo. Né? E a gente sempre brinca e exemplifica que brinquedo para criança é um produto sazonal. Como que você trabalha com a demanda de brinquedo para criança? Geralmente, Semana da Criança, que é outubro, e Natal, que é dezembro, ou seja, se concentra nos 3 últimos meses. E ovos de Páscoa, que é outro exemplo muito característico, e fica claro para todo mundo, que geralmente nós consumimos no mês da Páscoa, geralmente no mês de março, abril, não é isso? Ok? Então, mais ou menos assim. E temos ainda as variações aleatórias, que são oscilações irregulares de curto prazo, produzidos por múltiplas causas. Ok? Então, esses são os 3 componentes de demanda também. E aí, nós podemos trabalhar com a média móvel aritmética. Mas nós temos as críticas e os elogios também. Qual é o ponto forte para uma média móvel aritmética? Que é o mais simples, que todo mundo conhece. Soma tudo e divide pelo número de vezes que você somou. Ponto final. Simples, fácil. Qual é o ponto forte? Fácil de fazer e de entender. A média é um conceito popular, todo mundo conhece. Qual é o ponto fraco? Reação lenta às mudanças, peso igual para cada período considerado também. Então, essa é uma crítica deste modelo. Ok? Bom, e aí nós temos um exemplo aqui de média móvel aritmética. Veja aí, nesse próximo slide nosso aí, que eu acho que já está, inclusive, já calculado aqui também. Ok? Então, eu tenho aí mês de abril, maio e junho, a demanda por unidade em cada um dos meses também. Como eu tenho apenas 4 meses, o que eu vou fazer? Eu vou somar toda a minha demanda, ok, dividir pelo N. O que é o N? É o número de período constante. No nosso caso aqui, abril, maio, junho e julho são 4 meses. Então, eu vou dividir por 4. Está simples e fácil de calcular também, ok? E aí, olha o outro exemplo que aparece aqui. Aliás, o mesmo exemplo aqui, inclusive, também, né? Já calculado e respondido para a gente. Olha lá, no próximo slide aqui. Você vai somar os 4 períodos, 70 mais 75, mais 65, mais 82, dividir por 4. Logo, você tem um resultado de 73, ok? Isso é pela média móvel, ok? Mas tem algumas críticas e alguns elogios a este modelo. Mas é importante para o profissional de gestão financeira conhecer o processo e saber trabalhar, né? Então, ficaria essa quantidade, ok? Bom, vamos a outro exemplo aqui também, é o mesmo? Não, de agosto agora, não é isso? De agosto que ele está colocando, ok? Então, olha, só uma observação, como ele pediu aqui N igual a 4, nós não temos 5 meses, ok? Se você tem 5 meses aqui, o que ele fez? Ele excluiu o primeiro, abril. Então, ficou os 4 últimos, maio, junho, julho e agosto, somou os 4, dividiu por 4, logo você tem um resultado, que neste caso aqui acho que vai ser 80. Tudo bem? Tranquilo? E aí, vamos lá. E aí você tem aqui outro exercício também de uma empresa, que ele vai colocar a quantidade aqui de abril até... Cadê você? Que está escondendo aqui. Que é cadê o encarregado? De abril até outubro, ok? Como ele está dizendo que são 6 meses, olha lá. Então, você vai pegar apenas maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, somar os 6 meses, dividir por 6, logo vai me dar o próximo mês, que é novembro, que neste caso deu 860, ok? Deixa eu ver o próximo. Ele já está aqui. Bom, e o próximo slide aqui a gente vai comentar sobre compras,
que faz parte deste nosso capítulo também, ok? Então, a compra é a aquisição de bens ou serviços em troca de fundos. Pronto, simples, bem assim, mas é isso mesmo. A compra é feita por compradores profissionais. Nós estamos falando de gestores de processo de produção, que você está comprando para atender a sua produção, concorda? Então, precisa ser de pessoas especializadas na nossa área. Não adianta pedir para qualquer um comprar, que ele vai comprar errado o produto. Então, essa pessoa ela deve ter conhecimento especializado sobre linhas de produtos selecionados e estão familiarizados com as especificações de engenharia, com os contratos, normas de embarque, um grande outro número de fatores que há necessidade na hora da aquisição do produto. E nós temos algumas responsabilidades do departamento de compra, que eu enumerei pelo menos 4 aqui. Talvez na sua empresa possa incluir outras responsabilidades também, depende muito da empresa. Mas o primeiro aqui é identificar e criar fontes de suprimentos, ponto final. É a primeira coisa de um departamento de compras. Segundo, escolher fornecedores e negociar contratos. Terceiro, avaliar a economia de oferta e demanda, iniciar estudos de fabricação versus compra, ou seja, você como gestor de compras da sua empresa, você que deve sempre fazer o cálculo e verificar se é mais interessante a sua empresa comprar ou se é mais interessante ela produzir internamente, que muitas vezes ela tem a opção de produzir e de comprar no mercado também. Mas dependendo da demanda, você é melhor produzir do que comprar. Se a demanda cai, é melhor comprar do que produzir. E o último que nós colocamos aqui é manter bancos de dados e sistema de suprimento, que hoje, nos dias atuais, principalmente, precisa manter sempre os dados todos muito bem informados e a necessidade. Tudo bem? Ok? Bom, as compras podem ser classificadas quanto ao mercado fornecedor e quanto à sua frequência. Quanto ao mercado fornecedor é produtos de vendas corrente, produtos com preços fixados correntemente, fornecimento sobre encomenda, com preços fixados pelo fornecedor, fornecimento em regime de escassez, que às vezes a empresa faz isso também, ok? Quanto à frequência, compras constantes e habituais, compras programadas, compras de investimento, compras de emergência e compras sofisticadas também. Só um minutinho que eu acho que tem alguém lá no nosso... Opa, Aldineide, ok? Seja bem-vindo, Aldineide. Cadê? Voltando agora, cadê? Deixa eu voltar aqui, peraí, que eu fui liberar a entrada do nosso amigo aqui. Não fiz o que o Lino indicou, né? Opa, voltou aqui. Estão visualizando? Só fala aí, vê se eu não estou fazendo besteira. Alguém responde aí. Estão visualizando? Não, não tá aparecendo não. Opa, Só o vídeo. peraí, então tá errado, peraí. Obrigado, Ken. Sempre é bom ter alguém. Opa. Compartilhar. Tá vendo a tela escura só, né, Kennedy? Dos outros integrantes, agora só tela escura. Mas Só acho tela que tá entrando o vídeo aí. Tá? Entrou aqui, mas agora sim. Compras. Compras. Tá em Tá compras. certo? Então tá bom. E aí a gente estava comentando sobre o compra, que o último é Professor, quanto à frequência, ok? Oi? professor, Tudo bem? agora tá aquele borro preto que o senhor falou que tava aparecendo pro senhor. Tá aparecendo pra gente agora. Oh, meu Ah, Deus. saiu. É, mas também saiu a tela para mim aqui. Espera aí. Vou voltar lá. Saiu. Voltou, né? É Foi, agora. pequenininho no canto direito, Kennedy? Oi? É no canto direito? Agora tá a tela inteira pra Oh, meu nós. Deus. Preto? Não Tem uma tela entendi, inteira. desculpa. Hã? O slide tá inteiro pra nós, dá pra ver tudo. Ah, dá para ver tudo. Legal. Então vamos lá. Legal. Já está no penúltimo também. Legal. Então vamos lá. Quanto à frequência, são compras constantes e habituais,
ou pode ser compras programadas, ou compras de investimento, ou até mesmo compras por emergência, que volta e meia as nossas empresas fazem também, ou compras sofisticadas também de alguns produtos específicos também, ok? Bom, e aí, é lógico que o Datri não poderia deixar de fazer um exercício aplicativo e prático aqui também. Olha que legal, vamos tentar entender o enunciado, e ele já está calculado aqui, e já tem um disponível lá no AVA, para todo mundo fazer. Palmira, escuta lá no AVA, para devolver lá bonitinho, em PDF, com o nome do aluno, é um documento, ok? Para que não tenha chabuque na hora da correção. Você não brigar comigo depois, tá? Então vamos lá. Vamos trabalhar com métodos mínimos quadrados. Uma linha reta está definida pela equação y, que é igual a A, mais o B, que multiplica o x. Nas séries temporais, y é o valor previsto em um tempo x, medido em incrementos, tais como anos, a partir do ano base igual a zero, onde o n é o número de observações. Determinada empresa quer calcular qual seria a previsão de vendas de um determinado produto para os anos de 2021 e 2022. As vendas dos 4 anos anteriores foram 2016, 119, 2019, 110, 2018, 122, 2019, 130. E aí a pergunta é, qual a previsão de venda para 2021 e 2022? E aí eu tenho as formas, que eu sempre digo para vocês, não há necessidade de decorar, mas é bom estar familiarizado. Então é somatória de y, que é igual a n que multiplica o a, mais a somatória de x que multiplica o y. A segunda equação é somatória de x que multiplica o y, que é igual a somatória de x que multiplica o a, mais a somatória de x elevado ao quadrado que multiplica o b. E a última que eu preciso usar ela separada é o y de p, e esse p é período, no nosso caso eu quero saber 2021 e 2022, que é igual ao a mais o b que multiplica o x. Onde eu vou descobrir o a e o b? Nessas duas equações anteriores. E eu tenho os valores de a e de b, vou substituir nessa última equação e vou dar a resposta do meu exercício. Ou seja, para o período de 2021, o valor de a mais o valor de b multiplicado pelo x é a resposta. Para 2022, o valor de a mais o valor de b multiplicado pelo x, e o x, lembrando que é sempre uma sequência. Comecei do zero, 1, 2, 3, o próximo é 4, o próximo é 5, então a cada ano vai mudando, tudo bem? Então este quadro aqui, só para vocês se familiarizarem também, eu coloquei o ano de 2016, 17, 18, 19, a coluna de y, x ao quadrado, x multiplicado pelo y, e aí eu já tenho o resultado na última, ok? Olha que maravilha. Esta aqui, ó, a primeira coluna, você vai copiar os dados, 2016, 17, 18, 19. Esta coluna do y são valores que foram dados, lembra disso? 119, 110, 122, 130. Esta coluna do x, lá no enunciado, ele diz que o primeiro começa com zero. Observação importante, está lá no enunciado. Zero. Depois do zero, quem vem? 1. Depois do 1, 2. Depois do 2, 3. X elevado ao quadrado. Você vai pegar esta coluna, 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. E a última coluna é x, que multiplica o meu y, ok? Então, x com y, ó, a segunda e a terceira coluna. 119 vezes 0, que dá 0. 110 vezes 1, que dá 110. 122 vezes 2, que dá 244. 130 vezes 3, que dá 390. Pessoal, com todo esse trabalho desse quadro, a única coisa que eu preciso, que tem que estar correto, é a última linha de somatória, que está aqui em negrito. Eu preciso do valor da somatória de y, que é 481. Eu preciso da somatória de x, que é 6. Eu preciso da somatória de x ao quadrado, que é 14. E eu preciso da somatória de x multiplicado pelo y, que é 744. Ok? E aí você tem aqui embaixo, primeira coisa, eu usei as duas primeiras fórmulas. Você vai pegar a primeira aqui, ó. A primeira fórmula está exatamente a substituição do valor dela. O primeiro não é a somatória de y, aqui, ó, 481, que é igual a n. O que é o n? Número de observações. Quantas observações nós temos? 2016, 17, 18, 19. Não são 4? 4 vezes a. Mais somatória de x. Quanto que é a somatória de x? 6, multiplicado pelo b. Então, está aqui. Tudo bem?
A segunda equação, 744. Onde apareceu esse valor? Somatória de x multiplicado pelo y. Aqui, ó, 744. Que é igual a somatória de x multiplicado pelo a. Mais a somatória de x ao quadrado. X é uma coisa, x ao quadrado é outra, concorda? Mais a somatória de x ao quadrado multiplicado pelo b. Concorda? Então, eu tenho as duas equações aqui, substituído por esses valores deste quadro meu. Agora, eu vou brincar com a distributiva. Lembra que nós já fizemos isso lá na produção, inclusive? Então, eu vou fazer a distributiva. Se eu olhar nessas duas equações, o 4 e o 6. O 6 não é uma vez e meia mais do que o 4? Se eu multiplicar tudo isso daqui por 6, mas fazer negativo, eu não vou zerar o A e descobrir o B? É o que eu vou fazer. Olha aqui, tudo isso pela distributiva uma vez e meio, eu vou pegar uma vez e meio negativo vezes 481, 721,50, se eu não fizer errado, ok? É igual. Não entendi não, esse uma vez e meio aí que você falou, 4, 6. Isso, volta lá, Kennedy. Você não tem as duas equações? Se olha para o A e para o B. Este valor do A aqui de baixo, 6, ele não é uma vez e meio a mais do que o 4? 4 vezes 1,5 não dá 6? Entendeu? O que eu estou fazendo? Eu estou forçando uma situação para mim cancelar um valor de A para descobrir o B. Ou poderia fazer o inverso. Cancelar o B e descobrir o A. Mas 6 e 14 não é um número quebrado? É. Então, 4 e 6 não é o número mais inteiro possível? É uma vez e meio? Então, eu vou fazer a distributiva. Vou pegar nesta linha, ok? E fazer toda ela uma vez e meio, 481, que dá menos 721,50. Uma vez e meio negativo vezes 4, que dá menos 6A. Uma vez e meio vezes 6B, que dá menos 9B. Agora de baixo eu só vou copiar, percebeu? Eu só copiei embaixo. Você concorda que eu posso cancelar menos 6A com mais 6A eu cancelo? O que vai me sobrar? 744, que é igual... Fiz errado? Não, acho que eu fiz errado. Ah, desculpa. Tá. Tem uma operação a mais aqui. 744, tá. Que é igual a 6, que era 14. Na verdade, este valor aqui, depois eu vou mudar aqui. 721,50 negativo, com 744 positivo, vai dar 22,50. Tudo bem? 14 positivo B com menos 9B negativo, vai dar 5B, tá certo? Como que eu acho B? 22,50, que vai dividir 5. B igual a 4,50. Tem uma operação a mais aqui, eu vou excluir depois, para não confundir ninguém. Tudo bem? Uma vez que eu já descobri o B, eu volto a qualquer uma das duas equações e vou substituir esse meu valor de B. Eu peguei a primeira, que eu achei mais simples, tá? 481, tá vendo? Copiei daqui de cima, ó. 481, que é igual a 4A mais 6B. Mas o B eu já não tenho, que é 4,50? Então, 6 vezes 4,50. Vai acompanhando a setinha aqui, ó. 481, que é igual a 4A mais 6 vezes 4,50, que dá 27. Ok? O que eu vou passar? Na verdade, aqui eu tenho que passar tudo. O A eu vou passar para o lado de cá, o outro para o lado de lá. Então, ficaria 4A, que é igual a 481 menos o 27. Ok? 4A, que é igual a 454. O A, que é igual a 454, que divide 4, passa para o denominador. O A, que é igual a 113,50. Como eu tenho certeza que este meu valor está correto? Vou fazer a prova real, que eu sempre digo para vocês que nós aprendemos com a dona Margarida lá no 6º e 7º semestre com a matemática. Vou pegar as duas equações, não estou contente. Posso fazer só com uma? Posso. Posso fazer com duas? Posso. Vou fazer com as duas, olha lá. 481 vezes 4A. O A você não acabou de dizer que é 113,50? Mais o 6B. O B você não acabou de dizer que é 4,50? Multiplica os dois e soma, que vai dar 481. 481 é igual a 481? Legal. Você, como profissional de gestão de processo produtivo, você tem certeza que o seu cálculo está correto. Você não está fazendo uma avaliação, não está tomando a decisão por achômetro, com certeza. Vamos pegar a segunda equação para ver se está certa também. 744, que é igual a 6 vezes o A. O A você não acabou de me dizer que é 113,50? Mais 14B. O B você não acabou de me dizer que é 4,50? Então, vou multiplicar os dois, vou somar,
ele vai dar exatamente 744. Ou seja, 744, que é igual a 744, ponto final. Agora, eu preciso responder minha pergunta, concorda? Agora eu já tenho o valor de A aqui, não está aqui 113,50, e o valor de B, 4,50. Volta aqui para a última fórmula, que é Y de P. O que é P? Meu período. Eu quero de 2021 e 2022, está aqui os dois. 2021, qual o valor de A? 113,50. Qual o valor de B? 4,50. Qual o valor de X? Aí você vem aqui, ó, coluna X, 0, 1, 2, 3. Aqui é somatória. Depois do 3, quem que é? 4. Coloca aqui. Depois do 4, no próximo ano, quem que é? 5. Está aqui. Então, primeiro eu multiplico, depois eu somo. Então, eu vou ter para 2021 um resultado de 133,50, se eu não me engano, que eu imprimi, que eu não estou visualizando aqui. Depois você me ajuda aí, Kennedy. E o outro de 133 redondinho, ok? Ou seja, 138,50 e 136. Aí, para você ter certeza que você fez está correto, você volta aqui na coluna do Y. Veja lá se está mais ou menos nesse ritmo, nessa mesma velocidade de produção, de demanda, desculpa, que é a produção da busca. 2016, 119, 2017, 110, caiu, subiu para 122, aumentou para 130, agora foi para 131,500, 136. Está mais ou menos no mesmo ritmo? Legal. Garantiu seu 10, fez a maior gestão de processos aí de demanda na sua empresa. Ok? Então, este capítulo era sobre isso, e agora eu abro para as perguntas e os questionamentos de vocês aí. Ok? Já tem um exercício, que antes que você me pergunta, igualzinho a esse, lá na atividade, lá no AVA, para vocês brincarem. Beleza. Okay? Eu tomo uma aguinha aqui agora. Ô, Dantrino, vai ter mais aulas explicando essa unidade ou a próxima aula é outro conteúdo já? A próxima aula é outro conteúdo, já vai ter outra apresentação para outra semana, mas calma. Até o final da noite de hoje eu não vou dormir, eu já tenho, além dessa aula que nós falamos aqui agora, eu tenho um podcast que eu fiz também dessa mesma unidade, e eu estou também postando um vídeo com explicação dessa também, que vai estar lá no YouTube para vocês, disponível, no Java e no YouTube para vocês também. Tudo bem? Ok. Tem alguém mais com o microfone aberto e fala. Posso fechar a gravação para não ficar muito pesado também? Ok? Por mim, sim, professor. Pode sim, professor. Deixa eu parar aqui, porque senão vai ficar também muito demorado, ok? E aí a gente fica... Isso.